Queridos alunos, tudo bem? As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Esta é uma frase de Rubem Alves, um dos autores que costumam me inspirar. E eu a utilizo na epígrafe do meu capítulo neste livro aqui. Os desafios do controle externo diante da pandemia da Covid-19. Esta é uma obra coletiva de ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas do Brasil. Eu fui um dos coordenadores desta obra, juntamente com dois queridíssimos amigos, pessoas que eu respeito e admiro muito. A conselheira substituta Heloísa Helena, que é do TCE de Goiás, e o conselheiro substituto Alexandre Sarquis, que é do TCE de São Paulo. E, além de coordenador, eu sou autor do capítulo 1 desta obra, que tem por título Direito Público de Emergência e Controle Externo na Pandemia da Covid-19. Lições para o futuro? Interrogação. Vou falar já sobre o meu capítulo, mas quero destacar que os outros capítulos e os outros autores que estão aqui neste livro, que é da editora Fórum, são de primeiríssima qualidade. Temos o ministro substituto, Marcos Benquerer, que fala sobre a atuação do TCU no acompanhamento das ações do governo federal para o enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. Temos o trabalho do colega Edivaldo de Souza, que é do Pará, falando sobre a atuação dos tribunais de contas e o direito à saúde em tempos de pandemia. Temos um trabalho do colega Marcos Nóbrega, que é lá de Pernambuco e do mundo, porque ele é professor em Harvard, ele é professor no Cazaquistão, ele é professor em Londres, ele é globalizado e é um amigo querido nosso, e faz um capítulo extraordinário sobre pesquisa de preços nas contratações públicas em tempos de pandemia. Depois temos um capítulo de duas colegas gaúchas, a Daniela e a Letícia, sobre cyberadministração pública e o controle 4.0, seus desafios em tempos de pandemia do coronavírus e a transparência ampliada para além de translúcida. É uma leitura fantástica. Temos a colega Milene, também do Pará, que nos brinda com um texto sobre compliance na administração pública em tempos de pandemia. Bússola para o gestor, direito da sociedade. Temos um outro trabalho de uma outra colega gaúcha. Vocês veem que nós temos muitas mulheres conselheiras substitutas produzindo coisas fantásticas, que é a nossa querida Ana Cristina, lá do TCE do Rio Grande do Sul, sobre a saúde mental do servidor público e a pandemia. O que os tribunais de contas têm a ver com isso? Faz a pergunta e o seu capítulo traz maravilhosas explicações. E, finalmente, o último capítulo também de uma conselheira substituta do Sul, mas de Santa Catarina, que é a Sabrina,
sobre o direito governamental, o encontro do direito civil com as políticas públicas. Então, olhem que riqueza de temas e abordagem. Vários desses artigos têm coautores que também não dá tempo de citá-los todos, mas eu citei aqueles que são ministros e conselheiros substitutos. No meu capítulo, eu trabalho com o conceito do direito público de emergência. Então, eu falo sobre toda essa legislação extraordinária que foi produzida para aparelhar a administração pública no enfrentamento da calamidade decorrente da emergência em saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19. Então, as inovações na legislação de contratos e licitações específicas para o enfrentamento da pandemia, a emenda constitucional 106, a lei complementar 173, alterações que foram feitas na lei de responsabilidade fiscal, tanto alterações de caráter transitório quanto alterações de natureza permanente, jurisprudência do Supremo Tribunal em ações diretas de inconstitucionalidade que envolveram também as medidas provisórias e essas normas do direito público de emergência. E depois, numa outra sessão, eu tento mostrar como os tribunais de contas reagiram e estão reagindo nos seus processos de trabalho a esta situação de crise, com tudo que dela decorreu para a gestão pública. Então, trato de alguns desafios na interpretação, na aplicação desse direito público de emergência e discuto os cenários para o futuro dos tribunais de contas. Então, é uma obra coletiva que eu tenho muita honra de ter participado dela como autor e como coordenador. Para aqueles que se interessam por esses temas, eu penso que é uma leitura muito interessante, muito instigante de reflexões. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Rubem Alves. Um abraço, até a próxima.